Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao desafio Aprendendo Programação Orientada a Objeto na Prática. Meu nome é Camila Cavalcante, eu sou Tech Teacher aqui na plataforma da Digital Innovation One e acredito que muitos de vocês já me conhecem, porque eu sou figurinha repetida aqui na plataforma quando se trata de desenvolvimento na linguagem Java. Mas e aí, qual é o objetivo do nosso desafio? Antes de tudo, queria me apresentar. Sou Alberto Rebelo, sou gerente de projetos. Tenho atuado na indústria de tecnologia e na indústria naval já há alguns anos. E nos últimos tempos tenho me dedicado intensamente a aprender linguagem de programação, especialmente o Java, né? No passado já fiz automação de processos, em coisas que estavam na minha responsabilidade, usando Visual Basic, usando Access, fazendo automação usando API dos aplicativos do Windows, né? Integrando com mainframe, com RP Oracle, enfim. Tive já boas experiências com a informática, né? É um termo que já está em desuso. E agora estou me dedicando bastante ao Java e vai ser muito bom fazer esse compartilhamento de informações com vocês. Também queria apresentar um pouco dos aspectos dos meus interesses. Eu também sou ator registrado e tenho me dedicado por conta dessa recente entrada no mundo artístico que eu fiz, em outros aspectos, como as atividades circenses, já fiz palhaçaria, tenho praticado malabarismos, dança aérea e gosto também muito de jogar xadrez, enfim. Está aí também o meu LinkedIn e o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Bom, vamos começar. Antes de mais nada, é bom a gente combinar como é que vai ser a metodologia para fazer esse React. E ainda, primeiro, antes disso, é importante ressaltar que o pré-requisito para você acompanhar esse React é que você tenha assistido ao curso que a Camila Cavalcante ministrou, que é o Abstraindo um Bootcamp usando orientação ao objeto em Java. Então, ao ter passado pelo curso, você vai estar com o conteúdo já conhecido e aí a gente vai poder ir complementando. Ressaltando novamente que o curso está muito bem ministrado e a ideia aqui é apenas trazer elementos de ilustração, tentar dar alguma complementação naquilo que já foi muito bem explicado por ela. Então, vamos juntos. O Dev aprenderá na prática, com exemplos desenvolvidos na linguagem Java, os principais pilares de programação orientada a objetos e também conceitos mais importantes desse paradigma. Em resumo, pessoal, a gente vai ter um exemplo e a gente vai pegar esse exemplo e desenvolver um programinha. Que programinha é esse? Para quê? A gente vai abstrair o domínio chamado Bootcamp e a partir dessa abstração, dessa implementação, da criação de objetos, de classes, a gente vai trabalhando e conhecendo os pilares da programação orientada a objeto. Um destaque muito importante é que você aprendendo esses conceitos aqui na linguagem Java, você pode aplicar esses conceitos facilmente em outras linguagens que também aceitam esse paradigma. Esse termo paradigma, ele foi introduzido pelo filósofo americano Thomas Kuhn. E eu queria compartilhar com vocês uma definição que eu achei muito legal, muito interessante no site Brasil Escola. Ela é assim: em uma definição simples para Kuhn, a ciência desenvolver-se-ia pela criação e abandono de paradigmas, modelos consensuais adotados pela comunidade científica de uma época. Depois do estabelecimento de um paradigma, haveria um período histórico em que os cientistas desenvolveriam as noções e problemas a partir do paradigma adotado. Esse período foi chamado por ele de ciência normal, período no qual se acumulam descobertas, um período de estabilidade de opiniões a respeito de pontos fundamentais. Quando o paradigma é questionado, surge um momento de crise. No entanto, o paradigma ainda não é abandonado. Os cientistas mobilizam seus esforços para resolver as anomalias. Chega-se a um ponto, porém, em que não é mais possível resolver tais anomalias, e isso leva a uma revolução científica, momento no qual desponta um novo paradigma. Esse paradigma não é superior ao anterior.
apenas atende mais às necessidades do período histórico que os cientistas estão inseridos. Então é isso. Paradigma é a reunião de vários conhecimentos que muitos especialistas concordam dentro de um período da história. Com o passar do tempo, novos problemas vão surgindo e aqueles conhecimentos acumulados não são mais suficientes. Chega uma hora que isso se torna tão crítico que surge um novo paradigma que consegue resolver melhor as coisas e começa todo mundo a adotar esse novo paradigma para resolver os problemas e um novo ciclo de estabilidade se inicia até a próxima crise. Em alguns pontos, a gente vai dar uma acelerada. Quem quiser ver na íntegra, é só ir direto no curso da Camila. Sem mais delongas, né? Vamos começar. O que danado é paradigma de programação orientada a objeto? Como é que eu posso explicar, pessoal? Para mim, essa palavra é muito grande, enfim, fica muito abstrato, assim, essas palavras, muito soltas para mim. Então, eu vou exemplificar, na verdade, eu vou descrever uma a uma. O que é um paradigma? Um paradigma é um modelo, um exemplo a ser seguido. Programação. Aqui no nosso contexto, programação a gente vai tratar como desenvolvimento de uma aplicação. Orientada. O que é uma coisa orientada? É aquilo que é regido, que segue uma orientação. E falando em objeto aqui, para nós, é um molde que representa uma determinada classe. Mas, Cami, eu não sei o que é classe. Calma, que a gente vai entender. Mas, eu só quero que vocês comecem a entender aqui esse conceito. Paradigma de programação orientada a objeto. É um modelo de desenvolvimento de aplicações, sendo esse modelo construído acerca do conceito de objeto. Até aí, tudo bem? Vão colocando essas ideias na cabeça. Se ficou um pouco difícil até aqui, não tem problema, mas vocês vão ver que, à medida que eu for explicando, vai ficando mais claro. Mas e aí? Existe, né, uma confusão entre linguagem de programação orientada a objeto e também tem o paradigma de programação orientada a objeto. Vou fazer a distinção dessas duas coisas. Primeiro, vamos começar falando um pouquinho sobre linguagem de programação. Linguagem de programação é uma linguagem formal que, através de uma série de instruções, permite que o programador escreva um conjunto de ordens, ações consecutivas, dados e algoritmos para criar um programa. O que isso quer dizer? A linguagem de programação nada mais é que é uma forma, né, um meio, vamos dizer assim, é o meio da gente poder criar a nossa aplicação. Como é que a gente cria a nossa aplicação? Fazendo, né, codando através de uma linguagem de programação. E essas linguagens elas podem ser classificadas de algumas formas, de acordo com os níveis de abstração. Que níveis são esses? Pode ser de baixíssimo nível, baixo nível, médio nível, alto nível, enfim. Dando aqui um exemplo, a linguagem Java ela é uma linguagem de programação de alto nível. Também a gente pode classificar de acordo com o paradigma de programação. Pode ser concorrente, paradigma funcional, paradigma estruturado, paradigma de programação orientada a objeto. Então, enfim, as linguagens de programação também podem ser classificadas em paradigmas. Não vou explicar muito sobre paradigma, porque no próximo slide eu vou entrar mais em detalhes. Também podemos classificar as linguagens de acordo com a arquitetura da aplicação. Como assim? Essa linguagem ela é direcionada para aquele desenvolvimento web, para um desenvolvimento mobile, para um desenvolvimento desktop. Então, de acordo com a minha arquitetura, é que eu vou entender qual linguagem de programação eu vou escolher para poder desenvolver essa minha aplicação. Também podemos classificar com tipo de execução. Como assim? Se ela é uma linguagem compilada, se é uma linguagem interpretada, se é uma linguagem híbrida, entre outras características. Outra coisa, pessoal, essa classificação que eu coloquei aqui é uma classificação realmente a nível didático, porque existem várias outras formas também de classificar uma linguagem de programação, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre paradigma. Paradigma de linguagem de programação é um conjunto de características que podem ser utilizadas para categorizar determinado grupo de linguagens. Um paradigma pode oferecer técnicas apropriadas para uma aplicação específica. Bora lá, entender o que é isso? Bom, eu tenho várias linguagens de programação
Então, eu agrupo essas linguagens, tá? De acordo com as características mais marcantes dessa linguagem e coloco dentro de paradigmas. Por exemplo, existem dois grandes paradigmas, que é o paradigma imperativo e o paradigma declarativo. Só que, dentro desses paradigmas, existem subparadigmas. Por exemplo, o paradigma imperativo. Eu tenho o paradigma estruturado, o paradigma concorrente e o paradigma orientado a objeto. Tem outros? Tem, pessoal. Outra coisa, aqui, essa minha explicação realmente é a nível didático, não está 100% completo, até porque é muito grande esse assunto, é muito extenso. O que é domínio da aplicação? Pessoal, quando eu vi esse mapa mental que a Camila apresentou, achei legal dar uma contribuição com a informação sobre um site que eu achei muito bom, porque ele é muito simples e já foi bem útil para mim. É um site onde você pode fazer vários tipos de diagramas, se chama draw.io, mas que quando você coloca esse link na procura, ele acaba redirecionando agora para um novo. Imagino que tenham mudado o nome do site, do serviço. Agora ele é app.diagrams.net. Mas funciona das duas formas, ou direto nesse link ou no draw.io, que também é mais curtinho, mais fácil de digitar. Normalmente eu digito esse. Então, esse é um site muito legal porque, como vocês vão ver, ele logo que você entra, ele já te apresenta a possibilidade de armazenar o diagrama que você vai fazer em vários locais, Google Drive, no próprio device, em outras nuvens, no Git, GitLab. É, e você tem a opção, né, de abrir ou criar um diagrama. Então, se você já tinha criado anteriormente, você pode abrir novamente e dar continuidade, fazer atualizações. E quando você está desenvolvendo um novo projeto, você abre do zero. Ou então, você de repente já deixou algum modelinho já pré-pronto para iniciar um projeto de algum tipo específico, você também abre e dá continuidade ali, né? É muito legal porque, além de tudo, vocês vão ver que ele tem várias opções de template. Então, se você está focado também em outras coisas que não sejam desenvolvimento de software, ele tem mais diagramas ali que eu nem conheço. Então, tem diagramas voltados para engenharia, tem discriminados também pela arquitetura. Você pode ver que tem ali algum de cloud, network. Enfim, tem várias coisas que vocês vão poder explorar, vários domínios de conhecimento. Bom, o que eu queria contar para vocês é que mais para frente, quando a Camila entrar nas classes, eu vou também falar sobre o diagrama de classes do UML, né? Baseado na linguagem Unified Modeling Language. O que é essa linguagem? É uma linguagem que foi desenvolvida especificamente para fazer descrição de sistemas, de arquiteturas, né? Então, é uma linguagem unificada que permite você descrever de forma bastante detalhada várias características de um sistema. Então, é como se fosse fazendo uma comparação, inclusive uma comparação que a Camila gosta, uma planta de uma casa. Quando você vai construir uma casa, um edifício, qualquer empreendimento imobiliário, você não tem um só tipo de planta. Embora a casa ou o empreendimento seja um só, você vai ter uma planta que vai estar tratando dos aspectos eh, de arquitetura, de estrutura, né? Estrutura civil, né? Da construção em si, dos materiais. Você vai ter outra planta que vai estar traçando os circuitos elétricos que vão estar percorrendo essa casa, e aí vai estar detalhando isso. Outra ainda mais específico dentro da parte elétrica, algum diagrama tratando da luminotécnica, no caso de algum empreendimento que tem exigências específicas de iluminação. Você vai ter outro que vai estar tratando de hidráulica, como é que vai ser a condução da tubulação hidráulica desse empreendimento. Então, ou seja, embora a casa, o prédio seja um só, você tem vários diagramas para descrever diferentes aspectos e cada grupo
de especialistas vai estar se dedicando a esses diagramas para construir, no final das contas, uma única casa, por exemplo. Isso é igual a um software, embora você tenha uma aplicação específica, você vai ter grupos especializados em arquitetura, né? Então, como é que esse software vai ser administrado em termos de equipamentos, redes e tudo mais que está envolvido, né? Outros vão ser dedicados à parte de storage, então como é que vai ser o desenho, né? O design dessa aplicação com relação à guarda de dados. Outros vão estar enfim, com outras variedades de preocupações. Então, o ML serve para isso. Então, achei que essa é uma contribuição legal e pode ser bem útil para vocês. O domínio da aplicação, pessoal, é a camada no nosso código onde vão ficar as classes, certo? Que vão descrever o nosso problema. Vai ficar aqui um pouquinho abstrato, porque ainda vou mostrar com exemplos o que são classes, o que são objetos, mas assim, o que eu quero que vocês entendam é que o domínio da aplicação é quando a gente quer falar sobre o problema. Tá aqui o problema, certo? E dentro desse domínio, desse meu problema, eu vou destrinchar as classes que vão compor para poder pegar esse meu problema e trazer para o mundo virtual. Ficou abstrato, eu sei que ficou. Mas eu vou explicar isso aí no decorrer do desafio. E eu prometo que vocês vão, eu não vou dizer assim, entender totalmente, mas vai ficar bem mais claro. Tenha calma. Aqui, pessoal, nosso exemplo que a gente vai trabalhar é com o exemplo Bootcamp, tá? A gente vai pegar um Bootcamp e vamos descrever quais são as características principais que tem no Bootcamp. Alguém discorda? Alguém aqui tem alguma dúvida? Que todo Bootcamp, ele tem que ter um nome, ele tem que ter uma descrição, ele tem que ter a data inicial e a data final. Fica claro aqui, todo mundo concorda que um Bootcamp tem que ter essas características? Acredito que sim. Além disso, um Bootcamp existir tem que ter o quê? Tem que ter os devs, certo? Que são vocês que participam, eu também, né, inclusive, que participa desse Bootcamp. Dentro do Bootcamp também tem que ter os nossos cursos, os cursos que os devs vão estudar. E também dentro do Bootcamp tem as mentorias, tá? Que são aulas, né? Que a plataforma oferece para que você tenha aí mais contato com a empresa, enfim, com algum assunto em específico. Notem, pessoal, uma coisa bem importante. As características, né? Que aqui a gente vai chamar de atributos. Nome, descrição, data inicial e data final, o tipo, pega essa palavrinha, o tipo desses atributos são classes que já existem. Por exemplo, o nome, eu vou dizer que é do tipo string. Uma descrição é do tipo string. E data inicial e data final vão ser do tipo local date, tá? Que são classes que já existem no Java, quando a gente instala o JDK, certo? Essas classes, elas já vêm junto. A gente não precisa criar, já vem. Presta atenção. Já cursos, mentorias e devs são atributos que precisam de ser criados. O tipo desses atributos precisam ser criados. Por quê? Porque um dev não é apenas um string, não é apenas o nome do dev. Um dev, ele tem um nome, tá? Ele tem as mentorias que ele participou. Ele tem as atividades, que no caso aqui, são os cursos que ele participou, tá? Um dev, ele pode fazer o quê? Qual ação que o dev pode fazer, né? O dev, ele pode se inscrever no Bootcamp, ele pode progredir, né, dentro desse Bootcamp, ele pode, assim, calcular, querer saber o total do XP que ele ganhou, que ele pode querer exibir todos os cursos que eles estão inscritos. Então, assim, no Bootcamp, eu tenho um atributo dev, só que esse atributo dev é uma classe, tá? Além de ser um atributo, ela também é uma classe que tem também seus atributos e seus métodos. E isso vai se replicar também em mentorias, que têm seus atributos, e os cursos que também têm seus atributos e seus métodos, né? Que são aqui em vermelho. Aqui, pessoal, se você não entendeu, se ficou muito confuso, não tem problema, porque eu vou explicar isso aqui tudo com bastante exemplo, tá? O que eu queria só falar aqui, que isso aqui é o domínio da nossa aplicação. A partir desse nosso Bootcamp, que a gente vai trabalhar com encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração.
ok? E também, para que a gente possa conhecer esses pilares que eu acabei de falar, a gente também vai ter que saber dos outros conceitos, que é classe, objeto, método, variável, instância e etc. Ok? Não entre em pânico, que a gente vai ver isso tudo bem detalhadamente. Seguindo aqui, eu quero deixar um para saber mais, voltando, que é um curso que eu tenho aqui dentro da plataforma, que é Dominando Ideias Java. Se você tiver alguma dúvida sobre Git, JDK e as IDEs, eu explico bem direitinho a configuração e a instalação de tudo isso, tanto no sistema operacional Linux, tanto no sistema operacional Windows. E aqui eu deixo as minhas redes sociais, o GitHub, tá? Que é o repositório onde vai ficar o código-fonte desse nosso desafio. Aqui também é o LinkedIn, se quiser me seguir lá, enfim, fica à vontade. Aqui tem um Instagram, que eu utilizo bastante, que eu coloco a minha rotina de estudo todos os dias aqui nesse Instagram. Também tem outro aqui, outra conta, que é a minha conta pessoal, que eu uso muito pouco, mas também se você quiser seguir, fique à vontade. Inclusive, pessoal, nesse Instagram aqui, eu coloco muitas dicas de inglês, tá? De material gratuito, de programação também. Então, eu sugiro que vocês me sigam aqui nesse Instagram, que tem muita coisa legal. E, para finalizar, pessoal, eu queria, antes, realmente de finalizar aqui, nossa primeira aula, eu queria alinhar um pouquinho a expectativa aqui com vocês. Se você é iniciante, se é a primeira vez que você tem contato com esse paradigma de orientação a objeto, nessa aula aqui, eu peço para que vocês tenham paciência com vocês mesmos. Se tiver muita coisa que vocês não estão entendendo, tem alguma dúvida, ficou muito confuso, gente, é assim mesmo, tá? Esse paradigma é um pouquinho complicado, tá? Eu, assim, pelo menos para mim, não foi tão fácil assim, simples de aprender. Mas eu digo para vocês que vocês tendo contato com esse paradigma, vindo vários exemplos, por exemplo, esse exemplo que eu vou fazer aqui agora, vocês assistindo aqui dentro da plataforma da DIU, outros cursos que também utilizam esse paradigma, aos poucos vocês vão entendendo as coisas, entendeu? Não se desespere achando que está muito difícil, que nunca vai aprender, não. Que vocês vão aprender. Então, assim, a chave de aprender realmente é ter contato com esse paradigma. Ok? Não estou querendo assustar vocês, é realmente só um alinhamento de expectativa, tá? E se ficou alguma dúvida, se ficar alguma dúvida aí durante o nosso curso, o nosso desafio, tem aqui um fórum, dentro da plataforma da DIU, que você pode colocar suas dúvidas e tem muitos devs aí que gostam de responder e de ajudar, inclusive eu sou um deles. Também temos a comunidade online no Discord, pode falar também, que tem um monte de gente que gosta aí de bater um papo. Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, agora na próxima aula, vamos entrar logo na IDE e vamos começar aí a desenvolver o nosso desafio. Bora lá!